A minha vida e a minha conexão com o terror não seria a mesma se não fossem essas crianças enxeridas e esse cachorro idiota. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos nos juntar à turma da Mistério S.A. para investigar um caso assustador e levemente sobrenatural envolvendo uma bruxa ancestral, um vilarejo misterioso, um Stephen King genérico e, é claro, a maior banda de todos os tempos. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de Scooby-Doo. Eu tenho um carinho muito especial pela franquia porque ela meio que foi minha bicicleta com rodinhas pro mundo do terror. E eu não podia continuar esse canal sem falar sobre isso. E para casar com o mês das bruxas aqui no canal, a gente vai falar sobre ele, o filme memorável que muitos de vocês lembram e muitos de vocês amam, Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Mas olha, antes da gente entrar na guerra entre bruxas e Wiccas, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Lamento, rapazes, mas vocês são os mais rápidos. Não, nem pensar. Nem pensar. Não se preocupem, vamos chamar a atenção da bruxa. Nem pensar. E por uma caixa de biscoitos, Scooby? No final dos anos 90, Scooby-Doo estava passando por uma fase bem peculiar. A franquia tinha passado por uma grande reformulação e a gente não tinha nenhuma série contínua sendo exibida na TV naquela época. Ao menos nenhuma série nova. Na verdade, o que a gente tinha eram várias reprises que eram exibidas na Cartoon Network e que ajudaram a aumentar a popularidade da franquia. Os filmes live action ainda não tinham estreado e a gente só ia ter o retorno triunfal do personagem para TV com episódios inéditos em 2002, quando surgiu a aclamada O Que Há de Novo Scooby-Doo. Contudo, foi nessa época que a Warner começou a investir pesado em filmes animados que eram lançados exclusivamente para VHS e para DVD, envolvendo os personagens de Scooby-Doo. Tudo isso começou em 1998 com o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, um filme que é muito lembrado com carinho pelos fãs até hoje, e que infelizmente ganhou uma continuação muito bosta uns tempos atrás. E esse filme foi muito inovador para a saga, porque ele de fato apostava em elementos sobrenaturais, em vez de só ser uma investigação que no final a gente ia descobrir que era uma pessoa causando todo aquele caos. Ele era um filme um pouco mais assustador, tinha uns elementos um pouco mais adultos, e a própria equipe da Mistério S.A. já estava mais velha, eles não eram mais retratados como adolescentes. Acontece que a Warner achou que o filme era um pouco assustador demais e falou: ó, gente, vocês podem fazer outro filme, mas diminui um pouquinho o medo que vocês vão passar para as crianças, tá? E foi aí que, em 1999, o ano seguinte, saiu Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Um filme incrível que, assim como Ilha dos Zumbis, também foi dirigido pelo Gene Stanstrom. Claro que ela não era muito popular com os médicos da cidade. Sarah não era tradicional no que toca à medicina. Ela era uma Wicca. Uma o quê? Eu li sobre elas. Wiccas eram pessoas que estavam ligadas às forças da natureza e as usavam para curar. Na história, a gente segue a turma da Mistério S.A., ou seja, Scooby, Salsicha, Velma, Daphne e Fred, que acabam desvendando o mistério e se tornam muito amigos de um escritor de terror, chamado Ben Ravencroft, que, aliás, é nitidamente inspirado pelo Stephen King. E assim, ele também foi dublado pelo Tim Curry no filme, que vocês devem conhecer como Frank, de Rocky Horror Picture Show, e também como Pennywise original da série de It dos anos 90. Depois que esse escritor se aproxima de toda a turma do Scooby-Doo, ele convida todo mundo para ir para a cidade onde ele nasceu, que é Oak Haven. Só que chegando lá, a galera percebe que a cidade está sendo assombrada por um fantasma de uma bruxa. E coincidentemente, eles também descobrem que essa bruxa é uma ancestral do Ben, do escritor, chamada Sarah Ravencroft. Então eles precisam desvendar esse mistério ao mesmo tempo em que eles salvam a cidade dessa maldição. Só que o Ben acha essa situação toda muito suspeita, porque de acordo com ele, a Sarah não era uma bruxa má. Na verdade, ela era uma seguidora da Wicca que fazia vários feitiços, encantos e poções para curar a população local. Só que mesmo assim, ela foi perseguida e odiada pelos cristãos, porque óbvio, né? E acabou sendo presa dentro de um livro, o livro de feitiços que ela tinha. Olha, gente, esse vídeo vai ter spoiler, viu? Então se você não assistiu, vai procurar para assistir, ele é curtinho, tem só 1h10, e depois não reclame e diz que eu não avisei, tá bom?
Como muitos filmes do Scooby-Doo nessa época, a gente tinha uma grande mudança em relação ao que acontecia nos desenhos clássicos. E em vez de ter histórias onde humanos eram responsáveis por todo o caos e o sobrenatural não passava de invenção, aqui a gente via vários casos paranormais de fato, e isso levava a algumas ideias bem interessantes. E aqui a gente meio que tem essas duas dimensões. Na primeira metade do filme, a gente descobre que a população local está conspirando e criando essa ideia do fantasma da bruxa, para movimentar o turismo local, ainda mais porque é época de Dia das Bruxas e eles precisam de muitos visitantes. Só que depois, a gente descobre que a Sarah Ravencroft de fato era uma bruxa maligna e não uma seguidora da Wicca, como o Ben tinha falado. Na verdade, o plano dele é encontrar o livro de feitiços dela, libertar ela e poder causar o grande caos. Então ele acaba se tornando o grande vilão dessa história toda. E é claro que, vindo de Scooby-Doo, ainda mais de quem já conhece bem a franquia, esse tipo de plot twist é um pouco previsível, porque você já espera que algo assim aconteça. Só que quando você é criança e só tá encantado com luzes e cores, esse é o tipo de reviravolta que te pega de surpresa. Só que, bem, os planos do Ben não dão muito certo porque a bruxa é meio doida e ela acaba se voltando contra ele. E aí no final a gente tem um grande confronto, é bem pirotécnico, e as coisas até que acabam bem, mas não pro bem. KKK. Faça o seu mundo abster do livro! O peru! Eu adoro o peru do High Peru School! grande. Meu primeiro contato com Scooby-Doo começou na TV, graças ao SBT, onde eram exibidos vários desenhos, e eu acho que muitos de vocês devem ter uma experiência um pouco parecida. Só que eu lembro claramente que o meu amor mesmo pela franquia, começou há muito tempo atrás, quando meu pai me levava em locadoras, enquanto a gente ainda morava lá em Manaus. E eu lembro como se fosse ontem que o primeiro filme de Scooby-Doo que eu peguei na locadora foi A Caçada Virtual, que saiu um pouquinho depois, ele saiu em 2002. E desde então eu fiquei completamente apaixonado e fissurado por Scooby-Doo. Eu lembro que depois disso, pelo menos toda vez que a gente ia na locadora, eu voltava com uns 2 filmes do Scooby pra casa. É uma das minhas memórias mais vivas e é parte do motivo pelo qual eu sinto tanta falta de locadora. E o Fantasma da Bruxa meio que tá nesse bolo aí. Eu não lembro se eu vi primeiro no SBT ou se eu peguei o DVD pra assistir em casa, só que assim, eu realmente fiquei fascinado. A animação era muito bonita, a história era boa e tinha esse elemento sobrenatural real, que era algo que não tinha no desenho e que eu gostava de ver. Ah, e já que eu falei da animação, é importante dizer que ela foi produzida pelo estúdio Muki, que é uma produtora japonesa que já fez vários filmes e séries animadas, como Aeon Flux e X-Men Evolution. E outra coisa que me marcou muito e que eu sei que muitos fãs gostam até hoje são as Hex Girls, que é a banda que aparece ao longo do filme e fazem uma apresentação na cidade. Elas têm um visual bem gótico, assim, bem dark, sombrio, trevoso. Elas usam uns dentinhos de vampiro e são muito descoladas, elas têm esse ar meio punk. É meio como Elvira, sabe? Os gays queriam ser elas e as lésbicas queriam ficar com elas, então é isso, as representantes oficiais da comunidade LGBT nos filmes e séries de Scooby-Doo. E é engraçado até porque a líder e a vocalista da banda, que é a Thorne, ela é retratada no filme como uma descendente de feiticeiras Wicca. E no final, inclusive, é ela que ajuda a derrotar a bruxa ao ler o livro e aprisionar ela de novo. Eu sou bruxo e eu comecei a trilhar esse caminho justamente a partir da Wicca, então foi bem interessante ver isso sendo retratado aqui. E faz todo o sentido do mundo que eles tenham escolhido justamente essa abordagem, porque esse filme saiu só alguns anos depois de Jovens Bruxas, que foi o filme que ajudou a popularizar e deixar a Wicca enraizada na cultura pop de forma geral. Todo mundo queria surfar nessa onda depois de Jovens Bruxas e até Scooby-Doo fez isso. E é claro que aqui a gente não tem a representação mais correta, mais certa e mais fiel ao que é de fato a religião Wicca, mas eu acho interessante ver isso sendo retratado justamente em Scooby-Doo. Legal! Eu sempre quis conhecer você. Você é como nós. Você consegue entender a gente? Enfim, fica aqui a recomendação de um filme de Scooby-Doo pra vocês assistirem, principalmente porque ele tem muito dessa vibe de Dia das Bruxas e eu acho que vocês vão gostar disso. Ainda mais porque ele tem essa abordagem um pouco mais clássica da franquia e eu acho ele o tipo de filme perfeito pra você assistir num dia que você só quer dar uma relaxada. Cansou de ver esses filmes pseudocult, intelectual, super sério, sisudo da 24? Vai ver Scooby-Doo. Enfim, já assistiram Fantasma da Bruxa? Qual que é o filme favorito de vocês de Scooby-Doo?
Por sinal, vocês querem ver eu falando mais de Scooby-Doo aqui no canal? Pra mim seria uma honra gigantesca falar disso. Ah, e lembrando que recentemente eu participei do podcast Pinguim Dançarino, do meu amigo David, para falar justamente um pouco mais sobre Scooby-Doo. E o episódio deve estar saindo na semana que vem. Então vocês não deixem de ir lá conferir as redes sociais do Pinguim Dançarino para ouvir assim que ele sair, tá bom? E por falar em seguir nas redes sociais, também me sigam. As minhas redes estão aqui embaixo. Não se esqueçam de seguir principalmente o Instagram do Fita Maldita, que é onde eu falo mais das coisas aqui do canal. Compartilhem também o vídeo para chegar em mais gente. E se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. I'm gonna cast